Fala, gente querida, Jefferson mais uma vez do canal Justificados, falando para todos vocês aí que nos acompanham. Se vocês estiverem ouvindo um barulho aqui de música, aqui nossa vizinhança aqui tá ouvindo, então é isso, ok? Eu quero tratar com vocês hoje sobre um fato ocorrido aqui em nosso país. Um determinado pastor de uma determinada denominação que eu vou citar aqui desejou a morte do ator Paulo Gustavo, e a gente vai tratar sobre isso. E a minha ideia é a gente ver alguma coisa aí que a Bíblia possa trazer luz pra gente sobre o assunto, que se aplique a este assunto. Antes da gente entrar no nosso todo vídeo, eu peço que vocês deixem o like. Se você não for inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que esse canal vier a oferecer. E é isso aí, vamos lá, né? Vamos dar uma olhada aqui, pessoal, no que é que a gente tem para hoje. Bom, estou aqui com a matéria. Vocês podem ver aqui. É do Correio Brasileiro, do Correio, né? Isso, Correio 24 horas. E é o seguinte: pastor da Assembleia de Deus diz que vai orar pela morte de Paulo Gustavo. Não foram bem com essas palavras, mas se você vê o que ele falou aqui, você vai chegar a essa conclusão. Vamos lá, vamos ver aqui, ó. Esse é o ator Paulo Gustavo, que alguns estão pedindo oração e reza. Isso é esse pastor falando, né? Esse suposto pastor falando. E você vai orar ou rezar? Eu oro para que o dono dele o leve para junto de si. Pessoal, quando ele falou aqui o dono dele, a quem vocês acham que ele estava se referindo? A Deus ou a outro ser? No caso, digamos, o diabo, né? Independente de quem seja, vamos supor que ele estivesse falando de Deus. Mesmo assim, ele não deveria estar desejando a morte de uma pessoa, a morte do semelhante. Mas com certeza não é isso que ele tinha em mente, né? Não é de Deus que ele estava falando aqui. Enfim, o que eu quero comentar sobre essa questão, pessoal, e a gente vai estar vendo aqui na Bíblia, é um texto que está aqui em Tiago, capítulo 1, verso 19 e 20, e a gente também vai ler outros versículos. Mas inicialmente esses dois versículos. Eu estou com a versão revista atualizada da Almeida, e vamos ler aqui para a gente entender. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, a primeira coisa que a gente pode aprender desses versículos que eu li aqui é que quando a gente fica calado, a gente tem muito mais a ganhar, porque muitas vezes a gente abre a boca para falar bobagens. Então a gente às vezes perde a oportunidade de ficar calado, né? A gente tem que ser tardio para falar. E o autor do livro, no caso Tiago, ele diz mais: a gente também tem que ser tardio para se irar, né? Porque segundo o autor, a ira humana, aquela ira que a gente sente, ela não produz a justiça divina. Ela não tem relação alguma com a justiça divina. Então, se a gente acha, né? Ou se eu vou até aqui me referir diretamente ao suposto pastor, se ele achou que ele estava agindo de uma forma a ser justo, a transpassar a justiça de Deus, ele se enganou, né? Porque o próprio Deus não age assim. O nosso Deus, ele age com amor e misericórdia, e ele está aqui pronto a salvar esse ator Paulo Gustavo ou qualquer outra pessoa que se voltar para ele. Deixa eu o celular aqui, o Google ativou do nada. Pronto, vamos lá, continuar aqui. E agora, pessoal, outra advertência bíblica. A gente vai lá para o versículos 26 e 27. Se alguém supõe ser religioso, veja bem, deixando de resfriar sua língua, olha aí novamente o assunto da língua, é o assunto da epígrafe isso aqui, né? Essa passagem está falando exatamente do resfriar a língua, do você saber qual é o momento certo de falar e saber o que falar. Antes, deixando de resfriar sua língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã.
A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Ele não está dizendo você deve guardar os outros, não. É guardar a si mesmo da contaminação do mundo. Então você tem que saber o que é que você vai falar, quando você vai falar, e você tem que cuidar da sua vida, né? Não é da dos outros. Você não tem que ficar metendo o bedelho na moral dos outros, ou na falta de moral dos outros. Você pode pregar o evangelho, você pode falar de Jesus, você pode levar a palavra com respeito, com amor, mas se as pessoas vão aceitar viver esse estilo de vida ou não, é algo que compete à decisão delas, e você não tem que forçar nada, né? A vida de todas as pessoas pertence a Deus, e é a Deus que elas prestarão contas, né? E o último texto que eu quero ler com você está aqui, logo no capítulo 2, verso 13, que o autor diz assim: porque o juízo é sem misericórdia, perdão, para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Leio de novo. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, se o nosso papel como cristãos é usar de misericórdia, é usar de amor, o amor que Cristo nos ensinou para salvar as vidas, e a gente se coloca numa posição de juízo, né? Veja bem, quando você aí peca, que eu sei que você peca, você que está me assistindo, você peca. Não importa qual seja o pecado, às vezes você pode ter roubado um pedaço de frango da panela de sua mãe, ou algo que você considere mais grave, enfim, independente. Tudo é pecado, certo? E tudo é passível do julgamento de Deus. A pergunta que eu faço é, até quando você comete aqueles pecados mais graves, a pergunta que eu te faço é, você por acaso quer que Deus mande você à perdição simplesmente porque você errou? Não. Você pede misericórdia, é ou não é verdade? Você pede que Deus te perdoe, você pede que Deus te dê mais uma chance para você seguir em frente. Mas por que quando é os outros, tá ouvindo? Eu quero, se o pastor que estiver me assistindo aí, eu quero que ele preste atenção nisso. Por que quando é com os outros, a pessoa tem que se perder, a pessoa tem que se danar? Gente, vamos ter sabedoria, vamos ter o amor de Cristo em nossos corações, certo? Cristo não nos chamou para ser juízes de ninguém. Cristo nos chamou para proclamar a verdade e a misericórdia dele. Isso também, essa questão toda me lembra também o caso de Jonas. Deus manda Jonas pregar lá em Nínive, e no final das contas Jonas fica triste porque Deus não destruiu a cidade, e ele diz que ele sabia que isso ia acontecer, que Deus deveria ter destruído a cidade. Deus deveria ter destruído a cidade ao invés de salvar. Então, e Deus repreende ele no final, né? Isso é um absurdo, né? A gente não pode estar aceitando. Outra coisa que eu queria comentar é sobre a denominação, né? A denominação desse pastor. São diversos escândalos bem piores do que isso que já acontecem e já aconteceram nesse meio. E eu não vejo a liderança maior se manifestar em repúdio. É um absurdo, é um absurdo, é um absurdo. Enfim, eu quero agradecer pela sua atenção. Obrigado por ter me ouvido. Até o próximo vídeo aí. Não esquece de deixar o like, se inscrever, passa essa informação para outras pessoas. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima.